Feche teus olhos mais uma vez. Você vai fechar os teus olhos e você vai colocar as duas mãos nos seus ouvidos, conforme eu estou fazendo aqui, ó. Coloque as duas mãos nos seus ouvidos e ore assim comigo: Senhor Jesus, eu quero ser curado de toda surdez espiritual. Eu quero ser curado em nome de Jesus. Amém. A palavra que eu quero compartilhar é: Deus está falando. Você está ouvindo? Deus está falando através do louvor, através das ministrações, através de uma peça de teatro. Deus está falando lá no seu grupo familiar. Deus está falando através do seu discipulador. Deus está falando através de pequenas coisas. Mas a pergunta é: você está ouvindo? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13, verso 9. Sempre para preparar uma mensagem, a parte que eu fico mais preocupada é com o término, com o apelo. A parte que eu fico mais, não preocupada, mas que eu me dedico orando, e eu estava hoje orando aqui embaixo antes de subir, e pensando, né, o momento de encerrar a palavra é o momento de apelo, desafiar os ouvintes, e você também que está ouvindo e vendo a mensagem pela internet, desafiar uma mudança, uma atitude. Mas me surpreende que nesse capítulo 13, Jesus está aqui ensinando através de parábolas. Me surpreende muito que Jesus estava sentado num barco diante de multidões, diante de uma numerosa multidão. Eu não vou ler esta parábola, você já conhece a parábola do semeador, mas eu quero chamar a sua atenção para o término da parábola. Jesus está falando com aquela grande multidão. Vamos colocar assim, né? Lá um Maracanã cheio, ele está lá falando, e o som do vento levando aquele ensinamento da parábola do semeador, e Jesus encerra aquela mensagem diante daquela numerosa multidão. O encerramento é esse, verso 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus não chamou para vir à frente quem precisava de uma oração. Jesus não chamou para se aproximar do barco quem precisava de cura naquele momento. Jesus não pediu para que levantasse a mão aqueles que precisavam de uma oração sobre as finanças. Jesus não pediu que levantasse a mão para que recebesse naquele momento uma cura até sobre a surdez espiritual. Jesus termina a mensagem com uma frase bem ousada, mas um tanto seca. Ele termina a mensagem para aquela numerosa multidão dessa forma: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vira as páginas, vai indo para Apocalipse capítulo 2. O mesmo Jesus, através de João, lá na ilha de Pátimos, Jesus começa a pedir para João escrever algumas cartas. E ele pede para escrever cartas para 7 igrejas. Essas igrejas representam, com certeza, nos dias atuais, a realidade de muitas igrejas. Não estamos falando de uma denominação, mas no estado de cada igreja que se encontra. Nós não vamos estudar sobre essas 7 cartas, mas nós vamos ver o que Jesus fala a essas igrejas. E vamos incluir a nossa igreja aqui também, não é? Lá no capítulo 2, no verso 7, a primeira carta, Jesus está falando para uma igreja em Éfeso. E João registra o que Jesus está falando, e ele encerra no verso 7. Apocalipse 2, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Verso 7. Vai para o verso 11. Uma outra igreja, uma outra carta, para Esmirna. Verso 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Vá para o verso 17. Para a igreja em Pérgamo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ao que vencer, darei a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Verso 29. Para Tiatira, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, verso 6. Para a igreja em Sardes, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 13. Para a igreja em Filadélfia, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 22. Para Laodiceia, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora vá para o finalzinho de Apocalipse, o último capítulo da Bíblia. Último capítulo. Vai lá. Vamos ler aqui. Apocalipse 22, verso 22. Achou? Apocalipse 22, verso 22, escrito à mão. Aqui, Comunidade Evangélica Cristã em Cabo Frio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus encerra o sermão, lá a parábola do semeador, e logo no final da mensagem, vamos ler outros versículos, ele encerra chamando a atenção daquela numerosa multidão, para quem tem ouvidos, para que ouça. Depois escreve essas 7 cartas e nós nos incluímos aí. Significa, queridos, que o Espírito está falando, Deus está falando. O problema talvez esteja nos nossos ouvidos. Aliás, dá uma olhada para o teu irmão aí do lado, vê se ele tem ouvidos. Dá uma observada assim, talvez o cabelo esteja na frente, né? Observa a tua direita, a tua esquerda, todo mundo aí está com os ouvidos no lugar? Ouvidos naturais nós temos. Mas o que Jesus está falando aqui, o que queremos compartilhar nessa noite, é sobre os ouvidos espirituais. Você está na igreja, você nosso convidado está aqui talvez pela primeira vez, mas com certeza você já foi em alguma outra igreja evangélica, ou você já ouviu uma mensagem através de um DVD, ou da rádio, ou um louvor através de um CD. Eu acredito que não seja a primeira vez que ninguém que está aqui está ouvindo a pregação do Evangelho, ou a pregação da palavra. Mas sabe, queridos, o desafio está em ouvir e obedecer. Em ouvir com ouvidos espirituais e obedecer. Eu fico sempre assim, impactada com as nossas crianças na igreja. Essa peça foi apresentada lá no MDA Kids, no encerramento, no sábado. Eles fizeram um certificado para os pais, declarando a obediência, e estão num processo de aprendizado. De uma forma descontraída e de realmente bem assim, rimos bastante com a interpretação aqui da Cátia e da Carla, mas o inferno sempre está maquinando e planejando para trazer engano e para realmente colocar uma rolha nos seus ouvidos. Aqui para os adolescentes, que só desceram aí até 13 anos, né? Então a partir de 14 anos aqui conosco, saiba que o Espírito Santo de Deus, ele se importa com você, está falando através dos seus pais, através da igreja, mas o diabo, ele tem uma estratégia tão sutil, mas assim, continua maquinando sempre o mal para colocar uma rolha nos ouvidos da nossa juventude e colocar uma rolha também aí nos ouvidos dos adultos. Ou talvez, eu estava pensando hoje à tarde, você ouvir sim, você tem ouvidos que ouvem, mas você ouvir o errado, o mal, a influência errada no trabalho, na escola, nas amizades. Ouvir através dos olhos nas redes sociais, no Facebook, na internet, não é mesmo? Está lá lendo e captando coisas malignas, fofocas, indecência. Tanta coisa ruim que tem sido como rolha para os ouvidos. Eu vou pedir a tua atenção para a gente evitar ao máximo a gente andar, tá bom?
Então, assim, eu peço muito, eu me distraio com facilidade, eu peço você se concentrar aqui na palavra. O Antigo Testamento, vamos para Deuteronômio 28. Você está aqui na casa do Senhor e eu sei que você está para receber uma palavra e para ouvir, e você está ouvindo. Mas até o término desse culto, eu creio que nós seremos curados de toda surdez na nossa vida, em todas as áreas. Surdez emocional, surdez conjugal, surdez paternal ou maternal, surdez emocional, surdez ministerial. Ao término desse culto, em nome de Jesus, se assim você desejar, eu creio que Jesus está aqui. E você que tem ouvidos, está ouvindo e deseja obedecer, deseja realmente se quebrantar, Deus vai curar de toda surdez. Em nome de Jesus. Amém? Deuteronômio capítulo 28. Um capítulo conhecido como capítulo da bênção. Moisés escreveu para declarar todas as bênçãos de Deus sobre aquele povo. E quantos aqui querem ser abençoados? Levante a sua mão. Amém. Todos nós. Acho que não tem ninguém que não quer ser abençoado. Todos nós queremos ser abençoados. E lá estava aquele povo numeroso, aguardando as palavras de Moisés. E Moisés tinha muita bênção para declarar sobre as finanças, sobre a família, sobre a saúde. Mas ele começa aí no verso 1, Deuteronômio 28, verso 1, começa assim. E será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando? Quando gritares, quando correres, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Que vozes você está ouvindo, querido? A quem você está dando ouvidos? Muitas vezes podemos estar dando ouvidos até às nossas próprias emoções. Muitas vezes podemos estar dando ouvidos ao engano do nosso coração. Muitas vezes podemos estar dando ouvidos à amargura, tristeza, falta de perdão. Muitas vezes podemos estar dando ouvidos às lembranças do passado, à amargura. Muitas vezes podemos estar realmente dando ouvidos a todo o propósito do inferno, que não é só colocar uma rolha nos nossos ouvidos, mas uma venda nos nossos olhos. Sabe, eu estava lendo na internet que toda pessoa com dificuldade auditiva, ou que já nasce com problema auditivo, até mesmo surdo, tem muitos problemas, é claro, muita dificuldade para falar. Então, se você não está conseguindo ter realmente uma comunicação de ouvir de Deus, e ter os seus ouvidos curados, e ouvir espiritualmente a direção de Deus para a sua vida, e você ouvir com o coração e obedecer, a consequência é que você não consegue também ser uma pessoa que expressa o que Deus está falando, o que Deus está fazendo na sua vida. Eu fico assim maravilhada com aqueles evangelistas, com os nossos líderes aí, discipuladores, dirigentes, que estão evangelizando e testemunhando onde você vai. Eu percebo sutilmente já que são pessoas que o canal de audição está livre, eles estão ouvindo a voz de Deus e por isso expressam com facilidade o amor de Jesus para as pessoas. Mas já observou que muita gente que está com dificuldade de testemunhar, de evangelizar, pessoas com dificuldade para viver o evangelho e colocar em prática. Se você for assim, cavar um pouquinho, você vai ver que são pessoas que estão surdos, espiritualmente falando. Porque aqueles que falam do amor de Deus, aqueles que na adoração, aqui no louvor, cantam intensamente, choram, aqueles que estão, sabe, com o coração ardendo, os ouvidos estão ligados no céu. O pastor, o profeta, é aquele que empresta a sua boca aos ouvidos de Deus. Que eu seja uma profeta, uma pastora, cujos ouvidos estão ligados no falar de Deus, para falar a você, mas que os seus ouvidos nessa noite espirituais sejam curados em nome de Jesus.
As bênçãos estão aí no capítulo 28. Você pode ler em casa. São muitas as bênçãos declaradas, mas no verso 2, nós reforçamos, você pode sublinhar aí. Tudo isso, todas essas bênçãos virão sobre ti, você não vai ter que correr atrás. Eu acho incrível que não está escrito aqui, fica pedindo, fica correndo atrás. Não, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Você está andando ali e a bênção está correndo atrás de você. Fechar os olhos assim, imaginar, né, as bênçãos espirituais correndo atrás de você já a partir de agora, você saindo. E bênçãos de emprego, prosperidade, saúde, a saúde correndo atrás de você. Oh, Jesus, os milagres, salvação para sua casa. Oh, Jesus, nós queremos experimentar, Senhor. Salmo 23, Senhor, certamente que a misericórdia, a bondade do Senhor me seguirão todos os dias, me seguirão. Mas para que essas bênçãos venham sobre ti e te alcance, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. No mesmo capítulo, olha o verso 15. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor, o que vai acontecer? Aí vem uma lista de consequências. Não é porque o nosso Deus ele vai te amaldiçoar, consequências de quem é desobediente. Rapidamente na peça, vocês viram que a desobediência daquela filha levou ela a ser reprovada, levar um 0, né? Levou ela até quebrar a perna, sair correndo. A desobediência, ela gera consequências. O salário do pecado é a morte. A morte emocional, a morte financeira, a morte conjugal, a morte em várias áreas. Aqui neste capítulo 28, você vai ver que os versículos das bênçãos estão logo no início, mas a partir aqui do verso 15, tem as consequências daqueles que não se não deres ouvidos à voz do Senhor. Aí vem a lista das consequências. Tem alguém aqui que quer viver a partir do verso 15? Tem alguém aqui que quer viver, experimentar essas consequências? Você está atento aqui? Você está ligado aqui? Eu não quero. Eu quero viver a parte inicial aí. Eu quero experimentar essas bênçãos, eu quero que elas me sigam, me persigam, me alcancem. Eu quero, sabe, que os anjos de Deus achem os meus ouvidos bem abertos para realmente trazerem as bênçãos e me alcançarem. Sinais claros se você está com seus ouvidos espirituais abertos. Alguns sinais muito claros. A gente observa. Já no semblante, no rosto de uma pessoa que o ouvido espiritual está aberto, curado, está ligado ao que Deus está falando. São cristãos que procuram ouvir e colocar em prática a palavra de Deus. Não são perfeitos, têm falhas ainda, mas você vê o desejo de acertar. Estava quinta-feira lá em Magé, passei o dia lá discipulando e fazendo reuniões lá do Valorizar. E conversando com as pessoas aqui, novos convertidos, é um dia que eu me dedico realmente lá, estava lá. Ô, queridos, tão gostoso ver novos convertidos, novos empresários, empreendedores começando negócios e talvez errando aqui, acertando ali. Mas foram lá, pastora, me ensina, como eu posso fazer isso aqui? Pastora, como eu posso levar aí a minha área a crescer, o meu setor? Pastora, me dá uma dica, aquilo que a senhora falar, eu quero ouvir, eu quero colocar em prática. Pastora, como eu posso estudar, ouvir essa pergunta? Como eu posso estudar os evangelhos, os 4 evangelhos? Como eu posso fazer um paralelo? Ah, queridos, os olhos do Senhor estão sobre aqueles cujos ouvidos espirituais estão ligados no som do céu. Os olhos do Senhor, a atenção de Deus, mercadoria santa, bênçãos. Sobrenatural de Deus está assim, em expectativa para ser derramado, cuja os ouvidos estão ligados no som do céu, na voz do céu, na revelação de Deus. Sinais claros se você tem ouvidos espirituais. Sim, eu ouço a voz de Deus através da palavra,
Mas eu ouço a voz de Deus através da minha liderança, através dos meus discipuladores, em pequenas coisas. Eu não sou uma cristã, uma pastora independente. Não somos aqui um ministério independente. Somos uma igreja que estamos dando ouvidos à voz de Deus através da nossa liderança, os apóstolos Ari e Denise, que nos discipulam, nos orientam. Você é um sinal claro que os seus ouvidos estão curados? Você tem dado ouvidos ao seu dirigente, ao seu discipulador e discipuladora? Aliás, você tem ido e procurado discipulado? Você tem realmente priorizado ouvir e colocar em prática? Não só entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas ouvir e colocar em prática. Sinais claros de quem tem ouvidos espirituais e os ouvidos realmente curados. Os sinais, realmente todas as bênçãos, tanta coisa começa a acontecer, testemunhos, a gente começa a ver na vida da pessoa. Todas as áreas, você começa a ver a mão, a boa mão do Senhor. É claro isso. Vem as lutas, vem perdas, vem dificuldades, mas você vê aquela pessoa perseverando e ouvindo o consolo de Deus. No falecimento do meu irmão, há muitos anos atrás, 20 anos atrás, mais ou menos 18 anos atrás, um irmão, a idade bem próxima do que eu, éramos os mais juntos assim em casa. E eu me lembro que eu era aí uma adolescente, né, quando ele faleceu. E naquele momento de perda, foi a minha primeira experiência de perder alguém muito querido na família. E sabe, queridos, eu já era uma adolescente ligada ao som do céu, à voz de Deus. Pela misericórdia do Senhor, não tive pais que me ensinaram isso. Não tive discipuladores. Mas eu tinha uma Bíblia que eu lia, orava e eu ouvia mais o som do céu do que as amizades e influências. E ali, naquele sepultamento, eu fui muito triste para casa e a minha família cantava aquela música antiga, né? Vai dar tudo certo. Vou nem tentar terminar. É essa música, deu para entender, né? Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Se a gente, a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. É isso aí. A letra é essa. Saímos ali cantando essa música, triste. E quando eu saí daquele cemitério, eu senti, e eu falei, eu quero sentir Espírito Santo ser carregado nos braços do meu Pai. Eu quero sentir o consolo de Deus sobre o meu coração. E eu senti. E eu sei que muitos aqui que passaram por perdas já experimentaram o consolo de Deus. O consolo vem, o conforto vem, realmente assim o incentivo de Deus, o encorajamento do Pai. Todas as palavras de Deus sobre nós. Alguém pode estar pregando, pode estar ministrando, abraçando, carregando. Mas o consolo vem, a presença de Deus vem quando os seus ouvidos estão liberados. Por isso, nessa noite, toda rolha, todo impedimento, todo engano que o diabo colocou sobre os seus ouvidos, serão desatados, serão arrancados, em nome de Jesus. Repita comigo uma frase de uma criança chamada Moisés. Repita assim: fala que o teu servo ouve. Vocês conhecem essa frase? Moisés, ainda uma criança, dormindo. Deus o chamou. Ele achou que era... Samuel. Deus o chamou. Ele estava dormindo. E Eli, o profeta, dormia já bem próximo. E o que aconteceu? Deus chamou Samuel. E ele achou que era Eli. E assim, quando ele entendeu e ele falou, olha, quando te chamarem, você vai responder, fala que o teu servo ouve. Repita comigo, fala que o teu servo ouve. Deus está falando. Deus está falando agora mesmo. Você está ouvindo. Surdez conjugal. Seria síndrome de Adão.
Homens, e no final eu orei, né, e sinto o desejo já de pedir a permissão, eu vou orar só pelos homens hoje da igreja. Daqui mesmo nós vamos orar. Síndrome de Adão. Surdos conjugais, não dão a atenção necessária à sua esposa, à sua casa. Vivem independentes, não estão atentos às necessidades da sua esposa emocional. Síndrome de Adão, homens dessa geração, que deixam o jardim, a sua casa e a sua esposa à mercê do engano e da voz de Satanás. Todos culpam a Eva por ter ouvido a serpente, mas ninguém fala de Adão. Onde estava Adão quando Eva foi enganada? Não estou justificando nenhum nem outro. Os dois pecaram e erraram. Mas vamos chegar aqui à parte da mulher. A surdez conjugal, queridos. Homens que não estão atentos às necessidades das suas esposas, que não ouvem, não dão ouvidos à sua esposa, estão ocupados com outras coisas, e nem do jardim, o jardim do Éden, a sua casa, a sua família. Vocês não estão lá guardando, cuidando, preservando. Eu quero crer que se Adão fosse um esposo atento e presente, aonde Eva estivesse fazendo shopping no jardim do Éden, Adão também estivesse lá próximo, nem que fosse para estar lá, né, tomando um sorvete, enquanto a esposa vai de loja em loja no jardim do Éden para escolher as melhores flores para sua casa, porque roupa não tinha na época para ela comprar, né? Nem sapatos. A Bíblia diz que ambos andavam nus. Então, naquele shopping não tinha roupa nem sapatos. Talvez bijuterias, né? Talvez bijuterias, maquiagem. Estou brincando, mas assim, naquela circunstância, queridos, Adão estava ausente. Em nome de Jesus, todo homem aqui casado nessa noite, se você tem surdez conjugal, se você não está atento às necessidades da sua esposa, nessa noite, em nome de Jesus, essa surdez vai cair por terra e você vai ser curado dessa surdez. Ouvir a voz de Deus, mas ouvir a voz de Deus através também, Ele sinalizando, ouve a tua mulher, ouve a tua esposa, dá atenção à tua casa. Quantos homens podem falar comigo? Fala, que o teu servo ouve. E aí, maridos? Deus está falando, você está ouvindo? Você está ouvindo, marido? Se tem algo que eu e meu esposo gostamos de fazer, ele estava em Porto Alegre, chegou hoje, o Márcio foi buscá-lo. Então já sabe que nós vamos tomar aquele chazinho de velhos, de idosos. Sentar lá à mesa, almoçamos rápido, fiz um almoço especial para ele hoje lá. Mas ele almoçou e descansou um pouco, aí vamos chegar em casa, sentar, e ele vai me ouvir, vou compartilhar como é que foi esses dias. Ele viajou agora, né, na quinta-feira. Mas ficamos aí esses 3 dias nos falando no telefone, sentar, ele vai me ouvir, eu vou ouvi-lo, vamos compartilhar. Queridos, nós, mulheres, queremos ser ouvidas, os maridos também querem ser ouvidos. Em nome de Jesus, todo homem aqui surdo na vida conjugal será curado. A surdez paterna seria a geração de Abraão e Sara, que infelizmente estavam surdos àquela intriga entre Jacó e Esaú. Não vou entrar nos detalhes, mas você que conhece a palavra de Deus sabe que já havia uma intriga muito grande entre os gêmeos. Mas, infelizmente, os pais, e principalmente aí nesse caso a mãe, ela estava surda à realidade, às debilidades do seu filho Jacó. Ela até, de certa forma, camuflou, foi conivente com uma mentira, preparou. Queridos pais, não sejam surdos, queridas mães, não sejam surdas. Ouça a voz de Deus e ouça a voz de Deus através dos líderes, dos discipuladores, sinalizando, olha, fique atento aí, eu estou observando o seu filho assim, a sua filha assim. Fique atento na escola. Você já observou o Facebook do seu filho, da sua filha? Ô pais, ô mães, não fiquem surdas. Não finjam que nada está acontecendo. Não superprotejam seus filhos de uma forma de achar que não há debilidades. Em nome de Jesus, quantos pais e mães tem aqui? Levante a sua mão. Repita comigo. Fala, que o teu servo ouve. Deus está falando com vocês, pais. Surdez emocional. Vamos falar um pouquinho para os jovens, solteiros. Sansão, uma geração como Sansão, que foi surdo emocionalmente, não ouviu os seus pais.
se envolveu com meretrizes, se envolveu com o que tinha de mais de errado, perdeu a graça, a autoridade de Deus na sua vida, perdeu o melhor de Deus e morreu jovem. Querido jovem, você que está aqui, Sansão foi surdo emocionalmente, você conhece o texto bíblico e a história. Em nome de Jesus, que você não seja surdo emocionalmente, caia no engano. Você, querido rapaz, não caia no engano de um relacionamento errado, fora dos propósitos de Deus. Você, moça, não caia na armadilha de um relacionamento errado com um rapaz que não é de Deus para você. Quantos solteiros temos aqui? Levante a sua mão bem alto. Repita comigo, fala. Mais alto, fala, que o teu servo ouve. De novo, mais forte, que eu acho que Deus não ouviu. Vamos lá? Fala, que o teu servo ouve. Amém. Deus está falando através dos seus discipuladores sobre esse moço, essa moça que você está interessado. Você está ouvindo? Você está ouvindo os seus pais? Você está ouvindo as diretrizes da igreja sobre o romance real? Você está ouvindo a voz do Senhor através da palavra, o chamado de Deus para o teu ministério? Você está ouvindo? Creio que sim. A surdez ministerial, a última aqui, seria a geração de Jonas, uma geração independente, que mesmo Deus falando, mesmo Deus alertando dos perigos, das armadilhas, Jonas foi desobediente. E a história também, não vou entrar nos detalhes, mas a independência de Jonas, a insensibilidade dele, como já pregamos aqui, o levou realmente ao naufrágio e parar dentro de um ventre de um grande peixe. Quantos aqui, queridos, e todos nós, recebendo orientação, né? E aqui sai aí no SEC News, olha, o CTL, as aulas já começaram sexta e hoje. Se você não veio, já foi a sua primeira falta. Você só tem a oportunidade de participar, tanto aqui quanto nos núcleos, em São Pedro da Aldeia, lá no Peró e também em Arraial do Cabo, somente até sexta-feira agora e domingo. A sua liderança motivando, incentivando, o seu dirigente, aliás, supervisores dirigentes, né? Nós pastores te motivando, incentivando, olha, é necessário, você está estudando a palavra de Deus, Deus tem um chamado para a tua vida, Deus quer falar com você através das lições aí no CTL. Mas a surdez ministerial, para quê? Estou bem do jeito que eu estou. Mais o meu tempo. Eu sei que o seu tempo é curto mesmo. Quantos anos de vida você ainda terá? Chegaremos aos 90 anos? É verdade, o nosso tempo é curto. Que o teu curto tempo receba o investimento da palavra de Deus na sua vida. Eu sei que o seu tempo é curto para receber discipulado, para ir ao grupo familiar. Eu sei que o seu tempo é curto para cooperar com seus líderes, a ajudar a discipular um novo convertido, uma pessoa que está chegando. Queridos, a surdez ministerial tem levado ao engano e levado também muitos homens e mulheres a se desviarem do propósito de Deus. Poderíamos ir na rua agora e pedir à câmera, ao Rafael, e irmos lá entrevistando aqueles que estão afastados. Poderíamos ir nesses nomes que estão aqui, quase 500 nomes, já retiramos alguns, mas nessas centésimas ovelhas, e lá fora, e perguntar, quando foi que você começou a se afastar dos caminhos do Senhor? Quando foi que você começou a se desviar? Eu vou arriscar que a grande maioria vai dizer que se entristeceu com isso, com aquilo, ou talvez foi atraído pelo pecado, mas uma grande maioria, queridos, foi a partir do momento que parou de ouvir a voz de Deus e ouvir a voz da sua liderança. Jovens que pararam de ouvir a voz dos pais. Maridos que pararam de ouvir a voz das suas esposas. Membros da igreja que pararam de ouvir a voz dos seus líderes. A surdez, o engano. Quero te convidar a ficar de pé com a sua Bíblia, para a gente ler esse último versículo. Você vai voltar para onde nós começamos. Mateus, capítulo 13. Abra sua Bíblia, enquanto você fica aí de pé. Quero convidar o Ministério de Louvor aqui. Podemos cantar a canção da Fernanda Brum, que ela ministra, né? Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir.
Mateus capítulo 13, nós começamos com esse capítulo e eu quero encerrar com esse capítulo. É verdade, nós lemos aí o verso 9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E agora eu quero ler o verso 14 em diante. Perdão, verso 15 em diante. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Deus está procurando, nesse verso 16, os bem-aventurados, nessa igreja, e você também que está assistindo essa mensagem aí pelo site. Deus está procurando alguém para Ele falar, bem-aventurado, feliz, aquele cujos olhos veem e os ouvidos ouvem. Eu sublinhei na minha Bíblia no verso 15, porque o coração deste povo está endurecido. Quando o coração está endurecido, os ouvidos ensurdecem, os olhos ficam cegos. Mas também sublinhei o final do verso 15. Ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Deus alertou realmente que há muitos surdos, mas Jesus está aqui, queridos. E eu creio que em alguma área do que pregamos nessa noite, você compreendeu que você precisa ser curado. Em alguma área os seus ouvidos precisam ser curados. Em alguma área a surdez que te atingia, seja conjugal, paternal, emocional, ministerial. Em alguma área, os seus ouvidos nessa noite precisam ser curados. Seu coração precisa quebrantar. Você ver com seus olhos, compreender com seu coração e ouvir com seus ouvidos, ter a sensibilidade, ser curado por Jesus Cristo, por Jesus Cristo. Vamos cantar essa canção e com certeza esta canção vai nos ajudar, em nome de Jesus, para que o teu coração endurecido ele se amoleça nessa noite, para que os teus ouvidos se abram, para que os teus olhos se abram. Deus quer trazer a cura sobre nós. Vamos adorar o Senhor? Meus ouvidos eu quero ouvir, abre os meus olhos eu quero ver, abre meu coração, quero sentir teu grande amor.
instrumental vai continuar baixinho, pela misericórdia do Senhor. Eu quero convidar todos os homens a vir aqui à frente. Hoje a oração é pelos sacerdotes, pelos valentes, pelos jovens. Você adolescente, você jovem, venha também. Oh, Jesus. Se os ouvidos dos homens dessa igreja forem curados nessa noite, se toda surdez for curada nessa noite, eu creio que as bênçãos do Senhor alcançarão a tua casa, a tua família. Eu creio que as bênçãos do Senhor alcançarão teu casamento, tua juventude, os teus estudos, a tua profissão. Eu vejo um Pai celestial desejoso de abençoar e derramar bênçãos sem medida. Eu vejo os anjos em expectativa para abrir as janelas do céu sobre a tua casa, querido. Eu sinto no meu espírito uma expectativa no céu de derramar bênçãos sem medida. Mas as janelas do céu ainda estão fechadas, aguardando os ouvidos, aguardando aqueles homens cuja surdez está sendo curada nessa noite. Oh, começa a pedir ao Senhor a cura para essa surdez, conjugal, emocional, para essa surdez paterna, para essa surdez ministerial. Pede a cura agora do Senhor. Cura na área financeira. Oh, essa surdez, essa rolha. Racacheca chorebahamaias. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Oh, queridos, Deus quer levar, expandir a igreja não só para São Pedro da Aldeia no dia 7 de setembro, inauguração. Deus não quer levar a igreja só para o Peró, para Arraial do Cabo. Deus tem nações inteiras para alcançar. Mas os homens precisam ser curados da surdez espiritual. Porque pastores precisam ser treinados, preparados. E aqui é o centro de obras. Aqui é a escola para você aprender. Mas essa rolha que está no teu ouvido, no teu coração, essa venda que está nos teus olhos, serão arrancados à medida que o teu coração compreender. E o teu clamor gerar a cura dos céus. Nós ansiamos, temos expectativa de gerar muitas igrejas, ministérios através de famílias fortes. Mas os pastores dessas igrejas, desses ministérios, essas famílias estão aqui na frente representados. Oh, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Ministério de Louvor. Obrigada. O silêncio fala. Não significa que as mulheres que estão nas cadeiras não estejam surdas. Talvez elas estejam gritando socorro. Talvez estejam gritando a atitude dos seus maridos. As moças nessa geração
Talvez estejam gritando atitude de cavaleiros e homens com caráter, jovens com caráter. Eu quero silêncio mesmo. E quero convidar os homens do Ministério de Louvor a se juntar aqui embaixo. Pela misericórdia do Senhor, representando aqui o meu esposo, eu quero orar pelos homens dessa igreja. Por você também que está aí assistindo o culto aí pelo site, orar pelos homens. Ora cantar abaixar. No silêncio desse salão, Senhor. Sem agora a ajuda, Senhor, dos instrumentos, das vozes. Sussurra os ouvidos desses homens. Espírito Santo, toca com a tua mão nos corações endurecidos. Jesus, o Senhor declarou no término dessa parábola, povo cujo coração está endurecido. Por isso tem ouvidos que não ouvem, olhos que não veem. Mas o Senhor também declara que o Senhor quer curar. E aqueles que estão aqui, Senhor, diante da igreja, diante das mulheres, diante das filhas, diante das ovelhas dessa igreja, das moças, diante das idosas que aqui estão. Senhor, nós pedimos, Deus, Espírito Santo, toca os corações, de onde virá o arrependimento, o quebrantamento. Toca os corações, Senhor. Deus está falando. Você está ouvindo. Temos mais alguns minutos, não tenha pressa. Mulheres, estenda as suas mãos para cá. Seja o seu esposo, o seu filho, o seu sobrinho ou não que esteja aqui, estenda as tuas mãos para cá. Pela misericórdia do Senhor, nós sempre oramos pelas mulheres, nós sempre oramos pelas jovens, as esposas, as mães, mas nessa noite, o Espírito Santo me conduziu a orar pelos homens, os sacerdotes, os valentes, os Josués, os guerreiros. Deus me levou a orar e está me levando a orar pelos cavaleiros, os gentlemen, os rapazes cujo caráter atrairá a atenção de Deus a teu favor, para você prosperar e poder fazer uma proposta de casamento para uma jovem, uma serva do Altíssimo, para você ser usado por Deus como profeta, como missionário, como pastor, como dirigente. Oh Deus, nós estendemos as nossas mãos agora, Senhor. E nós declaramos, Senhor, no silêncio desse término do culto, Senhor Jesus, a cura de toda a surdez nos ouvidos dos homens dessa igreja e desse ministério. Nós declaramos a cura, Senhor, sobre os ouvidos, toda a surdez caindo por terra. E cujo coração quebrantado, nós declaramos, Senhor, as bênçãos de Moisés, lá de Deuteronômio 28, Senhor. Eles darão ouvidos à tua voz e as bênçãos do Senhor os perseguirão, os alcançarão com bênção sobre medida, alcançarão a vida desses homens aqui. Quero fechar com Isaías 1:19. 1:9. Se quiserdes e me ouvirdes, comerás o melhor desta terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comerás o melhor desta terra. Aqueles que em alguma área, os homens aqui, ouviram a voz de Deus através dessa palavra. Eu quero que, se você ouviu, você vai aplaudir ao Senhor. Amém? Sim, Deus, a esses que ouviram, nós declaramos a continuidade da tua voz e a manifestação do teu poder. Nós declaramos a continuidade, a continuidade, a continuidade. Continua falando, Senhor, a esses ouvidos curados nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.